raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Você consegue entender a dimensão disto que acabamos de cantar? Cristo Jesus, presente aqui. Eu não tenho vergonha de dizer para você que eu não consigo dimensionar esta presença de Jesus na minha vida. É claro, por causa da minha limitação humana, é claro, por causa da sua limitação. Ainda que sintamos Jesus bem de perto de todos nós, é imensurável a presença de Jesus. E que bom que seja assim, porque aí reconhecemos que somos criaturas e não criadores. Sejam todos muito bem-vindos. É o desejo nosso, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este encontro é marcado por um sentimento muito profundo, sentimento de Deus, de se encontrar conosco, sentimento da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, em querer se encontrar com você através dos nossos ministérios, e com muita alegria e muita responsabilidade dizemos isto, é o seu sentimento de querer se encontrar conosco. E por isso queremos fazer o melhor através dos nossos investimentos, seja de recursos, de logística, de dons e também de talentos. Abençoe alguém durante esta noite, ainda há tempo para isso. Abençoe alguém durante esta semana. Lembramos você das 4 tarefas que você tem que realizar durante este culto. Elas estão aqui para você ver agora e assim participar conosco mais ativamente deste ministério. Olá, igreja, eu sou Marcelo. Eu sou Felipe. Eu sou Denise. Eu sou Laís. Estamos aqui com muita saudade de participar do culto da igreja, de estarmos em convívio com os nossos irmãos nesse momento tão difícil, mas estamos felizes em participar desse momento de forma remota. Nosso versículo para esse momento é Salmo 126, 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E com alegria nos despedimos da igreja. Tchau. Tchau. Boa noite, irmãos. Esse momento do culto, nós nos lembramos das famílias enlutadas, das pessoas enfermas, das pessoas que estão passando por necessidades, e lembramos em especial da família do pastor Álvaro Pinheiro, que faleceu essa semana. Então, todos nós devemos orar pela família dele, pela dona Sônia, pelos seus filhos e também pelos enfermos que nós temos em mãos aqui. Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunício Oliveira Santana, Hilda de Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquim Anjos,
José Lino da Conceição e Dona Dilma Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia na nossa existência, te agradecemos por todas as bênçãos que tu tens nos dado, te louvamos, Senhor, pela nossa igreja, pelo nosso país, pela liberdade que temos, Senhor, e te pedimos para que tu orientes os nossos governantes para que possamos sempre ter essa liberdade. Também te pedimos para que tu orientes, Senhor, a diretoria da igreja e o pastor, para que possamos sempre viver a tua palavra, mostrar a tua palavra para as pessoas e levá-las à salvação também, Pai. De uma forma muito especial, Senhor, nós pedimos pela família do pastor Álvaro, que essa semana perdeu ele, Senhor, e que tu estejas confortando cada coração segundo as suas necessidades, Senhor. Ser também com os enfermos, com as pessoas que estão passando por dificuldades de doença, que tu estejas providenciando a medicação, pessoas para que cuidem delas, Senhor. Ajude, Senhor, para que elas sintam o teu alento ali, Senhor, onde elas estiverem. Ser, Senhor, com cada um que esteja necessitando, que tenha alguma necessidade, Senhor, como as pessoas que estão desempregadas, que tu estejas orientando, providenciando, Senhor, a recolocação de cada um, Pai. Em nome do teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos todas essas coisas, Senhor. Amém. No final do seu evangelho, o apóstolo João escreve estas seguintes palavras, João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém,
foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nesta noite meditaremos sobre o título História que mudou a história. Curvemos as cabeças. Eterno Deus, rogamos a misericórdia do Teu Espírito nesta hora, esclarecendo os nossos corações e as nossas mentes, o sentido preciso da Tua palavra, porque precisamos dela para vivermos em conformidade com a Tua vontade. Dá-nos ouvi-la, praticá-la, reproduzi-la em nosso cotidiano. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Os pregadores modernos devem ou deviam aprender muito com os craques da mídia. Há um craque da mídia americana chamado Don Hewitt, e ele é famoso na outra América por ter sido criador de um programa chamado 60 Minutos. 60 Minutos é um programa do tipo nosso Globo Repórter aqui, que pega um tema e vai com ele até o final. Ele faz isso lá. E esse talentoso jornalista, certa vez, explicou num artigo no jornal, explicou o seu modo de trabalhar. Escuta isso, a palavra dele. Minha filosofia é simples. É como o que as crianças dizem para seus pais. Conta uma história. Mesmo as pessoas que escreveram a Bíblia, diz Don Hewitt, sabiam que quando você lida com os problemas, você conta histórias. Por exemplo, o problema era o mal, a história era Noé. Ouço produtores dizerem: temos que fazer alguma coisa em relação à chuva ácida. Eu digo: espere aí, chuva ácida não é história. Chuva ácida é um assunto. Neste programa, não tratamos de assuntos. Encontre alguém às voltas com o problema da chuva ácida, então você terá uma história. Fecha aspas, e é a citação desse grande produtor cultural nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de dizer que se Deus poderia resumir todo o conteúdo da Bíblia numa folha, numa página, todo o conteúdo, e dá para a gente. Faça isso aqui, e vocês vão me agradar. No entanto, ele prefere escrever não apenas numa folha, mas centenas de folhas, milhares delas, contando histórias. Ilude-se quem pensa que só as crianças gostam de histórias. Eu me lembro de um fato que aconteceu, eu observei em João Pessoa, houve lá uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, e antes da convenção propriamente, há o Encontro Nacional de Pastores, Ordem Nacional dos Pastores, todo mundo ali reunido, e aquela pastorada, aquele monte de velho, tem jovem também, e aí anunciou-se num determinado momento que quem viria falar aos pastores seria o irmão Roberto Maranhão. Roberto Maranhão é um grande artista, já esteve aqui em nossa igreja, inclusive, alguns se lembram, e ele esteve lá, e um palco, e ele com seus bonecos falando: olá pastores, como estão vocês? Aí eu pensei comigo, quando anunciou Roberto Maranhão, pensei comigo, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque aqui é pastor, todo mundo sério, todo mundo velho, todo mundo, já cheio de história para contar. Irmãos, a minha previsão foi falha total. Eu parei de olhar para os bonecos porque eu fiquei encantado com o olhar das pessoas ao meu redor. As pessoas olhavam para o desenho assim, tinha pastor velho, só faltava babar, sabe? Só faltava babar, porque era uma alegria ver aqueles bonecos que todo mundo sabe que são de mentira. Até as crianças sabem que eles são de mentirinha. Mas é um negócio que encanta
que encanta as pessoas. Eu gosto muito de histórias, eu tenho certeza que você também gosta de histórias, sejam reais ou sejam fictícias, tanto faz, a gente acaba gostando. Eu sou capaz até de fazer uma viagem só para registrar, para ouvir, para recolher uma boa história. Eu já fiz isso na minha vida. Nenhuma história, porém, é páreo para a história de Jesus. Nenhuma história que você encontrar por aí, no jornal, na televisão, no rádio, é páreo para a história de Jesus. Sabe por quê? Porque a história de Jesus mudou a história dos homens. E a minha esperança nesta noite é que possa mudar também a sua história pessoal, meu querido amigo. Quais são algumas das qualidades desta história? Vou destacar 5 qualidades da história de Jesus. Em primeiro lugar, a história de Jesus é uma história de rara beleza. Ela é belíssima por 3 razões. Primeiro, por causa do seu narrador. É o próprio Jesus quem conta a sua história através dos seus milagres, através dos seus discursos, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Ou seja, o herói dos crentes é Jesus, embora alguns tentem transferir essa honra para sua mãe ou para alguns dos seus colaboradores. Então, o narrador dessa história, sendo Jesus, torna essa história de beleza rara. Também é história belíssima por causa do seu conteúdo. É uma história que fala de redenção. E agora eu vou me permitir aqui, vou pedir desculpas pela repetição aqui nas palavras. É uma história que fala de redenção, de perdão, de reconciliação, de recuperação, de união, de congregação. Enfim, é uma história fantástica, a história de Jesus, por causa do seu conteúdo. Se você conhece muitas histórias, mas não conhece a história de Jesus, você nem sabe o que você está perdendo. É belíssima por causa do seu propósito também. Não é uma história para fazer a gente dormir, embora muita gente durma ouvindo a história de Jesus, mas não é para fazer dormir. Não é uma história para fazer você desenvolver bons hábitos. Você ouvindo a história de Jesus, você vai chegar pontualmente às suas reuniões. Não é uma história para entreter ou desviar a atenção do estresse do dia a dia. Não. João diz por quê, qual o propósito com que essa história foi registrada. Você viu o que ele disse? Ele disse, versículo 30, Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais, milagres, que não estão registrados neste livro. Estes, porém, e aí ele dá o propósito, estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Salvador, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E eu pergunto, existe um propósito mais nobre do que este? Esta história foi registrada para que nós creiamos em Jesus e tenhamos vida e vida eterna. Então, a história de Jesus é uma história de rara beleza. Em segundo lugar, é uma história de amor. A história de Jesus é uma história de amor. E olha, não é um amor qualquer, não. A história de Jesus é a história de um amor extraordinariamente raro. Porque é um amor eterno, porque é um amor perfeito, porque é um amor vitorioso. Como igual não há na terra. Um amor assim, meus queridos, só mesmo descendo do céu, como foi o caso do amor de Jesus por nós. Talvez você já tenha ouvido a história de um jovem chamado George Matheson. Ele faleceu em 1906. É um jovem escocês, nascido em Glasgow, na Escócia. Era um crente fiel, depois se revelou vocacionado para o ministério, foi ser pastor. E eu diria que era um jovem escocês com a poesia na veia. Gostava muito de poesia, o George Matheson. Mas quando ele tinha 18 anos, ele estava noivo de uma bela jovem
E um dia ele foi ao oculista e o oculista revelou para ele uma tristíssima verdade. Dentro de poucos meses, ele ficaria totalmente cego. Tudo já estava certo para o casamento, mas quando a sua noiva ouviu que dentro de poucos meses o seu noivo, Jorge, ficaria completamente cego, meus amigos, ela decidiu que ficar ao lado de um homem cego pelo resto da sua vida não era exatamente aquilo com o que ela havia sonhado. Ela romperia o noivado, como de fato rompeu. A biografia diz que George Matheson ficou arrasado simplesmente. Tão arrasado que chegou a pensar em suicídio. Olha só, para um crente, para um pastor, chegar a pensar assim é uma decepção das maiores desta vida. E pensou, afinal, o que seria da vida dele sem visão e sem aquela jovem que ele tanto amava? E para complicar, aquela que seria a sua ajudadora, a sua irmã, ela se casou no dia 6 de junho de 1882. Toda a família foi ao casamento, menos Jorge. Ele ficou em casa, curtindo a sua dor. Foi aí que Deus veio em socorro do seu filho, porque Deus sempre vem em socorro dos seus filhos. E Deus o resgatou de um abismo emocional no qual ele estava se precipitando. George Matheson venceu aquela crise e mais tarde escreveria, entre outros, um poema que até hoje é famoso porque virou música e é cantado em cerimônias de casamento, especialmente. E a primeira estrofe diz assim: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. George Matheson descobriu a duras penas que o amor humano é mutável, sim senhores, carregando consigo a tendência de falhar quando mais precisávamos dele. O amor humano, mas o amor de Deus é permanente, não experimentando em momento algum o fenômeno da variação. Então é uma história de Jesus, a história de rara beleza, é uma história de um amor profundo. Em terceiro lugar, a história de Jesus é uma história de renúncia. História de renúncia. Renúncia do céu e da sua glória. Jesus trocou a luminosidade do céu pela escuridão da terra. Sua história é marcada pela renúncia ao pecado. Jesus se recusou a pecar. Tentado? Claro, foi tentado várias vezes, inúmeras vezes. A vida inteira foi tentada, desde a manjedoura em Belém até a cruz em Jerusalém. Ele foi tentado, mas conseguiu viver à margem da prática do pecado. Sua história é ainda um belo exemplo de renúncia ao poder humano. Os homens quiseram torná-lo rei, pondo nele uma coroa de brilhantes e fazendo-o sentar-se num trono majestoso. João até registrou, esse mesmo João que escreveu essas palavras, lá no capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz assim: quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, o milagre que Jesus realizara, referindo-se à multiplicação dos pães, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus, João 6,15, percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha o que a multidão queria fazer.
estava prestes, quase vindo na direção dele para levá-lo à força para proclamá-lo rei. Ele rejeitou este papel. Ele abriu mão disso. Por quê? Porque ele fugia da popularidade barata. Embora a sua popularidade crescesse cada vez mais, ele fugiu, ele não implementava, não alimentava esse sentimento da parte da população. Uma história de renúncia é a história de Jesus. Beleza, amor, renúncia. Em quarto lugar, a história de Jesus é uma história real. Uma história real. Sim, meu amigo, a história de Jesus não é ficção, não é conto da carochinha, não é história para boi dormir. Tão real que teve várias testemunhas oculares, ou seja, que viram os fatos, e testemunhas auriculares, que escutaram relatos dos fatos. Tão real que teve testemunhas oculares e auriculares. Uma dessas testemunhas, Pedro. Pedro então vai escrever depois, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Fomos testemunhas oculares. Portanto, é um contraste vigoroso entre essa história de Cristo e as histórias produzidas pela imaginação fantástica dos povos. Não é à toa que Pedro usa a palavra testemunhas, ou seja, nós vimos. Não foi uma coisa que alguém contou lá longe, num passado remoto. Nós vimos, nós tocamos nele, nós sentimos, nós ouvimos as suas palavras, vimos os seus milagres. Portanto, é uma história real. Mas além de ser uma história de rara beleza, uma história de amor, uma história de renúncia, uma história real, é, por fim, a história de Jesus, uma história que deve ser contada aos outros. Por quê? Porque quem ouve a história de Cristo fica de tal modo impactado que não quer retê-la consigo. Eu ouvi uma história interessante de um crente muito dedicado, piedoso, irmão nosso, que um dia foi à prisão. Foi à prisão e, ao ser atendido, ele disse: eu gostaria que vocês me colocassem ali atrás das grades por 15 dias. Aí o atendente olhou para ele e falou: como é que é essa história? Eu sou crente, estou aqui minha Bíblia, e eu queria que vocês me prendessem durante 15 dias. Mas para que o senhor fez de errado? Não fiz nada de errado. Eu só estou trazendo aqui, eu estou ouvindo e quero ficar preso ali porque eu quero falar de Jesus para os presos que estão aí dentro. Eu não sei quanto tempo demorou essa conversa, essa negociação, mas eu sei que no final das contas o nosso irmão querido conseguiu entrar e ser o porta-voz da palavra de Deus para os presos. Ficou 15 dias na cadeia, preso, anunciando o Evangelho de Jesus. Sabe, aqui no Evangelho tem uma história, Marcos registrou, Marcos 5, versículo 18 e 19, é uma história no capítulo 5, em que Jesus liberta um homem que é possesso do espírito maligno, morava em Gadara ou Gerasa, 2 nomes tinha aquele lugar. Ele morava nos sepulcros e era indomável, era uma fera, sempre criando problema para as pessoas. Os relacionamentos dele eram despedaçados, como também eram despedaçadas as correntes que tentavam prendê-lo. Mas um dia Jesus passou pela história desse rapaz e ele ficou transformado. E aí Jesus foi embora daquele lugar, e quando Jesus entrou no barco, o rapaz veio atrás, esse ex-possesso veio atrás e pediu que Jesus permitisse que ele, o rapaz, o acompanhasse. Sabe o que aconteceu?
Marcos 5,19 diz assim: Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse-lhe: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. É uma história que precisa ser contada. Vai para casa, Jesus disse para o rapaz. Volta para a tua família, vai lá, não vai para o bar não, não vai para a escola de samba não vai. Jesus diz: vai para casa, vai para a sua casa, fala do que você viu junto à sua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti. Meus amigos, a história de Jesus é uma história assim, não dá para dormir em cima dela, ficar com ela só para nós. A gente vai querer compartilhá-la, vai querer dividi-la com as pessoas com as quais convivemos. E essa história, que mudou a própria história, pode mudar também a tua própria história. Quero terminar com um episódio que foi relatado por um missionário brasileiro, batista brasileiro, que mora até hoje no Canadá, pastor João Garcia. E um certo ano, creio que foi, não sei o ano, ele foi 2003, 2002, ele foi a Cuba. E quando ele chegou lá, ele escreveu depois no jornal Mensageiro de Amor, que os batistas de língua portuguesa publicam no Canadá. E ele escreveu assim: quando cheguei ao aeroporto de La Havana, eu necessitava de algumas palavras de orientação. Então perguntei ao meu guia o que eu poderia ou não falar. O meu querido irmão olhou atentamente para mim e respondeu: Hermano, habla del amor de Cristo. Hermano, habla del amor de Cristo. É disso, meus amigos, que trata a história de Jesus. É uma história para mudar a tua própria história. Lembra-se que o nosso texto diz: Jesus fez muitos sinais ele fez, na presença dos seus discípulos, portanto tinha testemunhas. Ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos, foram registrados para que possais crer. Crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, nós te louvamos porque assim como fizeste na vida daquele jovem possesso do inimigo, tu também nos libertaste das trevas do pecado, das cadeias de Satanás. E agora temos vida nova, temos uma nova história para contar. Uma história que se mistura com a história do teu Filho Jesus. Nós pedimos que nos ajudes a compartilhar essa história aonde quer que formos. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos! Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta noite. Nosso desejo é que você tenha uma semana abençoada. Volte a estar conosco na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, nosso culto de oração. Você está cordialmente convidado. Deixamos com você, com a sua família, as palavras de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Amém e amém. Há momentos que na vida aflições e angústias querem me assolar, tristezas insondáveis que me tomam e parecem arrebatar. Palavras não me alegram mais, vitória hoje se eu terei não sei. Em tempos de angústia e dor, em Deus eu me esconderei. Esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Atende o meu clamor, o teu poder eu terei, as lutas sempre vencerei. Esconda-me atrás da cruz e louvor a ti darei. Se tua fé já tens firmado e em Cristo está sempre a esperar, mas ainda és tentado a parar e sentes medo de falhar, Deus te ama e contempla bem, não deixará seu povo perecer. Veja agora as mãos de Cristo em teu favor pra te socorrer.
esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Ouve-me e atende o meu clamor. E louvor a ti darei.